Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o quadro Independência ou Morte, também conhecido como Grito do Ipiranga. Esse quadro é talvez o quadro mais conhecido da arte brasileira. É o quadro que criou toda a mitologia da independência. Mostra o príncipe regente, o futuro imperador Pedro I, às margens do Ipiranga, dando seu famoso grito de independência ou morte. Esse quadro pertence a uma tradição da pintura heróica. Essa pintura era muito comum no mundo lá no século XIX, no período do Romantismo. Tanto que eles não tentam criar uma representação fiel da história, mas sim criar uma mitologia, uma história mítica, quase lendária. Isso foi muito comum em vários países. Temos exemplos aqui também como o quadro um quadro americano chamado Washington atravessando o Delaware. Esse quadro, se vocês podem ver, aparece o primeiro presidente americano, o George Washington, atravessando o rio Delaware. Mas o quadro é uma fantasia. Historicamente, ele está também errado, porque aparece a bandeira americana que não existia na época. George Washington está em pé num barco que não existia também na época, e é um barco pequeno para a quantidade de homens, e ele está em pé. Ele poderia ter caído no rio, né, e ter morrido congelado. O rio Delaware não é um rio largo como esse. O pintor era um pintor alemão que se baseou no Reno. E ele atravessou disso, na verdade, uma balsa, como vocês estão vendo nessa reprodução, que é uma reprodução mais fiel à história. Outro quadro famoso é Napoleão atravessando os Alpes. Aparece aí o imperador Napoleão no cavalo branco, um cavalo bonito. Só que, na verdade, Napoleão atravessou não com uniforme de gala e nem no cavalo branco, ele atravessou numa mula os Alpes, porque um cavalo não consegue andar em terreno muito acidentado. Então as mulas são mais fortes. Eles estavam usando também uma roupa civil. Já no nosso caso, a pintura Independência ou Morte foi pintada por Pedro Américo. Foi uma encomenda do governo de São Paulo para o Museu Paulista, hoje conhecido como Museu do Ipiranga. O quadro é uma representação histórica também na criação de uma mitologia, de uma fantasia. O quadro aparece várias pessoas na comitiva do príncipe. Só que, historicamente, foram 14 pessoas que estavam na comitiva. Aparece os dragões da independência, que é impossível, não existia nem independência nem dragões. O exército brasileiro não tinha sido criado ainda. Então essa tropa só foi criada muito tempo depois. E aparecem eles montados em cavalos, belos cavalos. Também é uma coisa que não aconteceu. Eles estavam montados em mulas, porque as mulas não conseguiam subir a Serra do Mar. E as roupas? Os soldados, que na época não existiam esses soldados, na verdade, se vestiam mais parecido com jagunços do que outra coisa. O imperador não estava usando uniforme de gala, ele estava usando ciroulas, porque ele tinha parado numa fazenda antes e tinha comido, bebido exagerado na comida e estava com dor de barriga. Então ele estava usando ciroulas, porque as ciroulas é como se fossem as cuecas de hoje. E ele estava com uma dor de barriga muito grande. Quando a carta da princesa Leopoldina chegou até o futuro imperador, ele estava em pleno processo criativo atrás da moita. Então, o grito da independência não foi exatamente independência ou morte. Outra coisa também, o Riacho do Ipiranga. Ele aparece na pintura apenas como um lugar para dizer que é São Paulo. O grito do Ipiranga foi feito na colina, um pouco mais acima.
Mas os paulistas queriam mostrar a importância da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. E outra coisa interessante, a representação do povo. Dá para ver um cara espantado, um carroceiro olhando aquilo sem entender o que está acontecendo, não está entendendo nada. Um pouco mais atrás, dá para ver um mascate montado num cavalo que não está nem aí para o que está acontecendo. E mais atrás, que parece ser um escravo que está indo ao contrário. Ele está cuidando da vida e fazendo o serviço dele. É outra pessoa que não está nem aí. Então, o grito da independência, o famoso grito da independência, na época, não foi aclamado pelo povo. Era uma coisa que ninguém ligou para esse momento histórico. Ele foi usado pelos paulistas para mostrar que São Paulo teve alguma relevância na independência. E o grito, o famoso grito, foi retirado de um discurso do príncipe regente aqui no Rio de Janeiro. Ele fez um discurso no Paço Imperial falando mais ou menos que preferia que o Brasil deveria ser independente ou morreria tentando. Então a frase era uma frase de efeito, foi aproveitada pelos paulistas e criaram a mitologia do independência ou morte. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.